Fala pessoal, beleza? Giovanni Ballarin aqui para nossa live número 6 e hoje nós vamos falar de estrutura para sua equipe comercial. A gente nas outras lives falou sobre presença digital, tráfego pago, inbound marketing, tráfego orgânico, a gente falou de CP. Agora a gente está trazendo um conteúdo que é de interesse geral para quem já está nesse mundo aí do marketing, está gerando demanda e tudo mais, e acaba patinando. A gente vê muito isso aqui com os nossos clientes. Existe uma demanda de marketing, o marketing está funcionando, está entregando resultado, está entregando oportunidade, mas ele não sabe o que fazer depois. Ele fica perdido ali naquele mundaréu de leads, mundaréu de oportunidades que aparecem para ele. E esse vídeo tem esse objetivo de ajudar essas pessoas, essas empresas que estão nesse momento, para pelo menos criar um esboço inicial ali da sua estrutura, do teu departamento comercial minimamente organizado, para que você possa fazer isso de uma maneira rápida, prática, como sempre, é a promessa que a gente tem aqui de entrega de conteúdo, nada muito complexo, é uma base, é um pontapé inicial para que você comece a profissionalizar mais o teu departamento comercial. Por quê? Marketing e vendas sempre precisam andar junto. Você não pode ter um departamento de marketing lá, uma agência de marketing fazendo um baita de um trabalho para ti, e o teu departamento de vendas está lá, solto, sempre fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre fez. Então, o objetivo dessa live é esse. Meu nome é Giovanni Ballarin, para quem não me conhece, eu sou o CEO aqui da Mestres do Site. Mestres do Site é uma empresa de criação de site, de tráfego pago, de inbound marketing e de tráfego orgânico também, e que tem a missão de gerar o máximo de oportunidades aí para os seus clientes. A gente quer ser uma referência nesse mercado de geração de oportunidades dentro do mundo digital, usando as ferramentas que a internet nos disponibiliza. E nessa live, hoje, dia 31/5, perdão, tá errada a data, vou corrigir aqui, inclusive foi pego pelo meu próprio documento, não é dia 31, hoje é dia 7/6, eu costumo brincar aqui falando que o nosso responsável do marketing, ele não sabe das datas, né? Ele sempre se confunde e tudo mais, e aí ele me pregou essa peça aqui, e hoje é dia 7/6, estamos fazendo essa live explicando sobre essa questão da estrutura comercial, e a próxima live vai ser dia 14/6 de 2023, na quarta-feira que vem, sempre na quarta-feira às 19 horas. E qual é o tema dessa live? Nós vamos falar em como escolher o conteúdo, está escrito errado aqui também, como escolher o conteúdo para produzir para o seu cliente. E essa live não é para, eu sou um redator, eu vou ver ela. Não, nada a ver. Eu vou ajudar vocês a pegar aqueles elementos que eu coloquei nas outras lives, falando de inbound marketing, falando de tráfego orgânico principalmente. Vou trazer insights de quais são os conteúdos que você pode produzir para o seu segmento para você mostrar para o teu cliente. Então, a gente tem uma maneira de chegar até qual conteúdo a gente vai produzir e eu vou ensinar isso para vocês na live da semana que vem, tá? É um trabalho muito baseado em ICP, entendendo lá quem é o teu perfil ideal de cliente, a gente vai buscar, através das ferramentas que a gente dispõe aí na internet, de como esse cara pesquisa, de como esse cara pensa, para a gente produzir esse conteúdo para fazer lá o trabalho de inbound marketing, trabalho de tráfego orgânico funcionar da maneira como tem que funcionar, tá bom? Fica comigo aqui, se inscreve no canal rapidinho, essa live vai ter no máximo, de 30 a 40 minutos, eu vou trazer o conteúdo sempre de forma muito objetiva para ajudar você aí na sua estratégia, tá? Então, para quem que é essa live? Vamos já entrar agora no conteúdo. Para quem que é essa live? Deixa eu tirar os próximos tópicos aqui para ir não atrapalhando. Quem que precisa estruturar o processo comercial? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que vende precisa estruturar o teu comercial. E aqui a gente vai tentar trazer elementos para ajudar você, independente do segmento que você está, independente do tipo de venda que você faz, eu vou tentar trazer aqui algum insight para te ajudar. E eu vou também trazer a nossa experiência. A Mestre do Site ela tem um conceito que é um princípio nosso de vida, até de execução de trabalho, que a gente só faz para o nosso cliente, a gente só ensina para o nosso cliente aquilo que a gente faz para a gente. Então, eu estou trazendo muitas dores que nós tivemos ao longo de quase 9 anos de história. Né? São mais de 3 mil clientes que nós atendemos,
Se são 3 mil clientes que nós vendemos, né? E imagina para quantos clientes nós não atendemos. Imagina isso lançado. Depois eu vou até trazer esse número, um número interessante, né? Quantos clientes chegaram até a Mestres do Site durante esses quase 9 anos que a gente teve contato para a gente também traduzir isso em forma de autoridade. Então, se você tem um processo comercial, se você vende alguma coisa, não importa se você vende bala num ponto de venda, não importa. Não importa se você vende uma máquina de R$1 milhão, você tem um processo de venda, você tem como a pessoa chegou até você, como ela tomou a decisão, como ela comprou e como ela pagou. Você tem ali um processo, né? E cabe uma análise. Uns são mais simples, uns são mais rápidos, e eu vou falar sobre isso. Outros são mais complexos, existem mais processos, mais pessoas, mais análise e tudo mais, tá? Lembrando que eu tenho uma crença que quanto mais complexo o teu processo, maiores são as chances de você ser diferente do teu mercado. Então, quanto mais etapas você percebe que você tem que ter ali no teu processo de venda, mais chance você tem de se diferenciar dos teus concorrentes. Porque a cada etapa você tem uma oportunidade de ser melhor do que ele. Quando, por exemplo, uma pessoa que vende um item muito simples, por exemplo, se é um ponto de venda ali, uma loja de rua, uma loja física, a pessoa chega até você, ela vai lá e toma a decisão. O processo ali é mais simples, né? Você tem menos margem de buscar a diferenciação, mas mesmo assim existe isso, tá? Só um conceito aí, uma opinião minha sobre o processo de venda. Agora vamos falar sobre, quando a gente fala de vendas, como que essas oportunidades normalmente elas chegam para as empresas, né? Elas chegam sempre de duas maneiras. A gente tem duas maneiras de trazer oportunidade para um cliente. Isso se você faz o teu trabalho de marketing ou se não, né? De alguma maneira isso acontece contigo, tá bom? Você tem o processo de trazer oportunidade para você através do inbound, ou seja, quando você faz o cliente ir até você, e quando você, que é o outbound, que no caso seria a opção B, quando você vai atrás do teu cliente. Quando a gente fala em vendas, são esses dois cenários. Muita gente pode estar se falando, mas não existe só inbound marketing, existem outras maneiras e não sei o quê. Pessoal, não estou falando de inbound marketing apenas, estou falando de inbound. Cliente chegando até você, seja ele por indicação, seja ele pelos teus trabalhos de marketing digital, seja ele porque ele viu uma matéria falando de você e tudo mais, seja ele viu você num evento, numa feira que você estava presente, você estava lá com o teu posicionamento e ele chegou até você. A gente está falando de inbound isso nessa live aqui, tá? Não é inbound marketing apenas, ok? O inbound marketing do digital aí que normalmente as pessoas conhecem. E tem o outbound quando você vai até o cara, quando você mira, fala, meu perfil ideal de cliente é aquele ali, eu vou mirar e vou caçar ele. LinkedIn, Google Meu Negócio, Instagram, eu vou atrás do cara, porque eu sei que ele tem aquele perfil, ou lista de CNPJ, de KNAI, você vai, liga, procura o cara, cold calling, você tem várias maneiras de fazer isso, tá? Você precisa entender que todas as empresas têm as duas maneiras de trazer o cliente, sempre, sempre. Umas são mais fortes em umas do que em outras, outras são mais fortes em outras do que em umas. Então tem gente que se apoia muito mais em marketing de atração, em fazer o cara chegar até você, independente da estratégia que você usa, e tem outras que usam mais o outbound, que vai lá, mira e vai e são fortes nisso. Antigamente o outbound era muito bom, né? Porque a publicidade era muito cara. Você tinha as mídias tradicionais lá antes da internet, de todo esse lance de link patrocinado, mídia paga, na Facebook, no Google. Antigamente era muito caro você fazer publicidade. Veiculação, por exemplo, em revista de segmentação, era caro pra caramba. Eu lembro que eu cheguei a fechar contratos de publicidade em revistas do segmento que eu trabalhava, era contratos de 60, 70, 80 mil reais para espaços pequenos, né? Hoje, com 50, 60 mil reais, dependendo do tamanho da empresa, você faz o marketing digital dela do ano inteiro, talvez até de mais de um ano, né? Dependendo do que for fazer, dependendo do que você vende. Então a gente teve uma mudança de realidade e você precisa entender que todos os negócios hoje têm possibilidade de ter inbound
e outbound como fonte de entrada de oportunidade, tá? Muita gente pode estar se perguntando, ah, mas meu produto é novo, eu inventei ele, eu trouxe ele de um mercado lá de fora, aqui no Brasil não existe gente procurando, não interessa. Dá para você fazer anúncios, por exemplo, no Google e no Facebook para levar até pessoas que não conhecem aquilo e você leva para o nível de consciência para depois criar o fomento do mercado, lá você fomentar o mercado para as pessoas começarem a procurar por aquilo, né? Não tem nada a ver com a pessoa querer ou não. O inbound e o outbound pode funcionar para qualquer tipo de negócio, tá bom? E uma das coisas que eu recomendo sempre é trabalhar com funil em Y. O que é o funil em Y? É isso daqui, deixa eu mostrar para vocês na tela o funil em Y, né? Esse daqui é uma artezinha que eu fiz só para representar como funcionaria aí o funil em Y, tá? Seriam duas entradas de oportunidade para a tua empresa, que seria o inbound, e aí embaixo aqui não é inbound marketing, mas quem faz esse inbound normalmente é o marketing, é o departamento de marketing, e você tem o outbound, que quem faz esse processo de outbound, esse processo de procura, é o departamento de vendas, né? Então é o teu vendedor ali indo atrás, e aí depois eu vou falar de estruturas simples e estruturas complexas, mas você tem, de um lado, o marketing trazendo oportunidade, ou seja, ele atrai e converte pessoas interessadas no teu negócio e transforma ali numa lead, tá? Aqui, daqui para frente, ó, do lead para frente é uma coisa genérica que eu coloquei, lead, oportunidade, venda, genérico, tá? E aqui, no outbound, você tem um processo de prospecção, processo de qualificação, e aí você transforma ali a pessoa numa lead. Normalmente é quando o pessoal marca uma reunião, quando você tem um processo aí de venda complexo e tudo mais, marca-se uma reunião e tudo mais, e aí você faz o funil em Y funcionar. Recomendo que você olhe para dentro do teu negócio agora nesse momento e busque maneiras de trabalhar tanto o inbound quanto o outbound. Se você não faz o outbound, procure fazer, procure ver, qual que é o tipo de cliente que é melhor para eu atender. Live anterior de CP, Marcos vai deixar aqui na descrição do vídeo para a gente facilitar aí para vocês. Quem que é o meu ICP? Como que eu vou procurar ele? Ele tá no LinkedIn esse cara? Não, não tá. Ele tá no Instagram? Não, não tá. Eu acho ele pelo mapa? Não, não acho. Eu preciso ir atrás de lista de KNAI para ver empresas daquele perfil? Existem várias maneiras, tá? Recomendo que se você não faz outbound, comece a fazer. É uma ciência maravilhosa, linda. A internet tem conteúdo de sobra aí. O objetivo dessa live não é te ensinar a fazer outbound, mas sim abrir os olhos para que você veja o outbound como uma fonte possível, sim, de entrada de oportunidade para você, tá? E o inbound, se você não faz o inbound, você tem que começar a fazer agora, né? Nós estamos perdendo tempo aqui se eu não conseguir convencer você de que o inbound funciona, porque eu estou fazendo inbound contigo nessa hora e muito provavelmente a gente já faz vendas de pessoas que consomem o nosso conteúdo e as pessoas fazem isso há muito tempo, né? Uma das primeiras empresas que começou a fazer isso se chama Michelin. Não sei se vocês sabem, vou contar rapidamente aqui o case. A Michelin precisava incentivar as pessoas a viajarem e tudo mais lá na França. Isso há muito tempo atrás, eu não sei exatamente, mas acho que no começo do século passado, ali entre o começo e o meio do século passado, obviamente, né? A incentivar as pessoas a viajarem, a consumir mais o pneu para aumentar o volume de vendas dela. Então ela criou o Guia Michelin lá de restaurante, que indicava restaurantes lá e as pessoas iam viajando até para conhecer a culinária, a gastronomia. Então foi uma maneira da Michelin trabalhar com conteúdo, né? Entregar um conteúdo ali que não está necessariamente ligado à venda dele, não está ligado à venda do produto dele, mas incentivava as pessoas a ter um comportamento que ela gostaria, tá? Só essa pitada de curiosidade aí, porque as possibilidades elas são infinitas. Não adianta você pensar, não, para o meu negócio não funciona. Funciona. Só você que está com preguiça de pensar aí com carinho para chegar nessa conclusão, tá bom? Voltamos lá para nossa apresentação. Deixa eu voltar o meu rostinho, porque vocês ficam com saudade, que eu sei. Love you, galera, pessoal que gosta aí do trabalho. Então, entendendo da onde vêm as oportunidades, a gente abre aqui para nossa próxima parte, onde a gente vai falar sobre. Só deixa eu dar um enter ali para tirar a brincadeira da frente, não estragar a surpresa. A gente vai falar aqui sobre. Então, agora a gente vai falar sobre processos e estruturas de venda.
A gente tem diversos cenários, existem várias coisas que você pode vender. É sempre importante você entender, quando você vai montar o processo e a estrutura do teu departamento de vendas, duas coisas muito importantes. Duas coisas muito importantes. Eu vou colocar aqui até escrever, que você precisa entender o que você vende e para quem vende. Isso vai determinar os dois itens abaixo. O que você vende, para quem você vende, vai determinar se você tem um processo de venda simples ou se você tem um processo de venda complexo, tá? Recentemente, na Mestres do Site, nós tivemos uma mudança aqui do nosso processo de atendimento, porque a gente percebeu que um dos tipos de produto que nós temos, ele combina muito mais com a venda simples. Não exige todo aquele trabalho de agendar reunião, fazer apresentação, mandar proposta. Não, é uma venda que dá para fazer pelo telefone mesmo, né? Alguns produtos a gente identificou isso, outros produtos a gente identificou que eles precisam de um processo, num approach muito mais complexo para argumentar, para explicar e para chegar no sim do cliente. E, obviamente, que essa relação é sempre o que você vende para quem você vende. Normalmente, aqueles produtos menores, mais simples, você vende para perfil de empresas, quando a venda é B2B, empresas menores. As vendas mais complexas você vende para empresas maiores, porque as vendas mais complexas normalmente falam de tickets maiores, né? Você está falando ali de tickets altos que as empresas muitas vezes não têm como tomar a decisão ali na hora. Você precisa mandar para frente, você precisa pegar aprovação, você precisa reservar budget e o caramba. Então, tenha sempre em mente o que você vende para quem você vende. Eu já vi gente tentando forçar processo complexo para venda simples. Eu já vi gente tentando forçar processo simples para venda complexa, né? E eu já vi gente errando na estrutura que ia montar isso daí, por exemplo, complexando demais. Quando eu falo já vi gente, eu me incluo nisso. Eu incluo a minha equipe nisso também, incluo os clientes, porque aqui a gente tem um valor dentro da Mestre do Site que é o eterno estudante. Nós somos eternos estudantes. A gente estuda o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente faz, alguma coisa a gente está aprendendo com aquilo para melhorar. E é normal a gente encontrar que a gente cometeu erros, né? E a gente tem humildade para falar isso. Então, venda simples, deixa eu mostrar um slide aqui de forma bem simples para vocês, o que seria um conceito de venda simples, né? Venda simples seria isso daqui. É quando um vendedor, é quando uma pessoa só atende durante o processo todo, tá? Então imagina que você tem aqui alguém que apareceu para você querendo o teu produto, seja ele inbound ou outbound, e você vai ter uma pessoa que vai pegar esse cara que está querendo um atendimento, vai atender ele e vai fazer a venda. Normalmente isso é feito através de uma ligação, normalmente isso é feito através de um contato via WhatsApp. Existem os canais certos para fazer isso, né? Normalmente são aqueles de contato mais rápido, mais abreviado e tudo mais, e que o cliente ele te dá a possibilidade de você falar. Tem gente até, ó, eu já vi gente fazendo prospecção outbound de estrutura simples. Então, ele faz a prospecção, ele faz a qualificação e ele já faz todo o atendimento aqui. A mesma pessoa faz o processo todo ali numa tacada só. Você vê muita gente fazendo isso, né? Do mesmo jeito que você tem gente fazendo o trabalho inbound, né? Faz todo ali o trabalho de divulgação, o cliente chega até você, ele preenche um formulário lá no teu site, ou ele te liga, ou ele manda um WhatsApp para você, e você tem um vendedor ali que atende, ele conduz, ele faz a venda já num processo único, né? Você não coloca várias etapas no meio, você tem uma etapa só e essa etapa é executada por essa pessoa normalmente. Isso é um processo simples. Aonde que eu vejo que esse processo simples ele combina mais, tá? Obviamente que existem exceções. Ele combina mais quando você tem uma venda B2C, quando você vende lá para o usuário final. Ele combina mais quando você tem tickets pequenos. Tickets pequenos, obviamente, que é sempre relativo, é de acordo com o mercado que você está inserido, né? Então você vende produtos ali de baixo valor, onde a pessoa tem um acesso à informação absurda na internet. Ele normalmente vai chegar a ti aí já querendo tomar decisão. E-commerce, é isso, tem gente colocando atendimento em e-commerce, está dando muito certo. A gente tem casos aí de pessoas que colocam um atendimento, botãozinho de WhatsApp, lá no e-commerce para fazer o atendimento, em vez de fazer a venda no e-commerce, faz a venda pelo WhatsApp. Tem grandes empresas fazendo isso, né? Então são esses cenários que normalmente acabam combinando. Obviamente que você precisa analisar, ver o que você vende, para quem você vende,
aquilo que eu já falei para vocês, tá? E você também tem um processo de venda complexo. E como que é o processo de venda complexo? É quando você cria ali uma separação em etapas do teu processo, né? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não são etapas, tem que ser assim, não. É um exemplo, tá? E fui eu que fiz a arte, tá? Tem coisas fora de diagramação e tudo mais. Fui eu mesmo que fiz aqui para ter uma apresentação bonitinha para colocar para vocês. Então, você quebra ali, normalmente, você coloca um responsável para cada coluna ou um responsável por um conjunto de colunas ali, e essas colunas do teu atendimento, elas são sequenciais, né? Vou mostrar mais para frente a imagem do nosso CRM para vocês entenderem como isso é feito. Então, vamos imaginar que estourou lá uma oportunidade para vocês, apareceu alguém querendo comprar, e aí você tem uma pessoa que faz o entendimento. Meu, quem é você? O que você está procurando? Faz perguntas chaves ali que são ligadas ao seu ICP lá da live anterior que a gente fez. Entende isso e vê se faz sentido. Fez sentido? Vai lá e marca uma reunião com essa pessoa. Marcou uma reunião, aí você faz a passagem de bastão para um outro vendedor, que normalmente é um closer, uma pessoa especializada em pegar o teu ICP, debulhar ele ali, fazer um trabalho muito bom de quebra de todas as objeções, de apresentação de todas os teus diferenciais, de quebra de dor, entendimento de dor, né, empatia e tudo mais, para você fazer a proposta e fazer a negociação e fazer a venda. Normalmente, os processos de vendas complexos, eles são divididos assim. Tem processos, eu já vi clientes que dividem o processo em 3 ou 4 pessoas, né? Você tem uma ali que faz só atendimento inicial, aí você tem outra que faz uma primeira reunião, aí você tem outra que faz uma segunda reunião, e aí você tem uma outra ainda que cuida lá da etapa burocrática de fechamento. Então, quanto mais complexa for a sua venda, maior necessidade de você entrar em cada uma dessas etapas, tá? Então, só trazendo esse exemplo aqui para vocês, para diferenciar o que é uma etapa, um processo simples de um processo complexo. E aí, qual você vai colocar no seu negócio? Eu não sei. Aqui na Mestres do Site eu tenho funil com venda simples e funil com venda complexa. Eu tenho os dois, porque a gente já identificou que, de acordo com o produto e de acordo com o mercado que eu estou atendendo, eu preciso ter processos diferentes. Não adianta você criar, o meu processo é esse, todo mundo vai atender assim. Já cometi esse erro também, vejo muita gente cometendo, e é algo que você tem que evitar, tá? Crie algo específico de acordo com a solução e o mercado que você está atendendo, ok? Vamos para o próximo item. Deixa eu tirar aqui, né? Para a gente focar no que a gente está falando de fato. E aqui a gente vai fazer a quebra em etapas. Perdão. Quando a gente for falar de quebra perdão, a quebra do processo em etapas, é importante que você entenda que cada etapa que você for colocar, ela tem que ter um objetivo. Já vi pessoas fazendo a divisão da estrutura comercial pensando em saídas, né? Todo fluxo ele tem um processo que vai percorrer e você tem perdas, né? Você tem furos ali que vão fazer pessoas saírem daquele processo. Não adianta você criar uma coluna por exemplo, de CRM pensando nessas saídas, né? Por exemplo, eu recebi lá no meu CRM um monte de oportunidade, mas algumas delas são currículos. Eu já vi gente criando dentro do CRM uma coluna chamada currículo. Não faz sentido isso. Por quê? Currículo não precisa estar nem no seu CRM. Se entrou, a tua equipe de vendas tem que entrar lá e marcar aquilo como uma oportunidade perdida, não é uma oportunidade. E qual é o motivo? Coloca lá, currículo, né? É um erro. Isso precisa nutrir o marketing de alguma maneira, falar, marketing, tem currículo chegando, vamos tirar esses caras dos nossos públicos que a gente está anunciando e tudo mais. Uma série de coisas que não cabe aqui a gente falar. Mas é importante você entender isso, que o teu processo de vendas ele precisa ser linear, apesar de ele não ser, apesar que a gente sabe que o negócio é um rabisco complexo, o processo de decisão e tudo mais, mas o teu processo ele precisa ser desenhado linearmente. E cada etapa que você for colocar, ela precisa ter um objetivo específico, tá? Não adianta você criar uma etapa que não tem um objetivo, ok? Então vamos lá, vou trazer um exemplo aqui para vocês do nosso CRM. Eu fiz, obviamente, aí, ocultei informações e tudo mais, apesar de não ter nada restrito aí, mas a gente não pôs, né? Então, aqui são as colunas do nosso CRM,
Você vê aqui uma primeira coluna que a gente chama de lead qualificada. O que é lead qualificada? São perfis que a gente identifica dentro do pessoal que interage com a gente, que quer receber nosso conteúdo gratuito, pessoal que se cadastra para ver live e tudo mais. Eles recebem aqui, de acordo com as respostas que eles deram, um perfil que é interessante para a gente, mas eles não solicitaram uma cotação ainda, não pediram para falar com a minha equipe de vendas. A gente coloca aqui eles para que os meus vendedores, em momentos de ociosidade, os meus SDRs, no caso, porque aqui é um processo de venda complexo, para eles abordarem essas pessoas para verificarem se eles têm intenção de falar, de entender um pouquinho. Normalmente a gente tem uma abordagem aqui muito mais solista, né? A gente está ali para ajudar o cara. Meu, o que eu posso te ajudar? O objetivo nem é vender mesmo, é ajudar o cara, mostrar que a gente tem conteúdo para caramba, para ajudar ele durante a jornada dele de marketing e de vendas, e que a gente tem uma oferta de serviços bem grande, pode ajudar ele. Sem contato, essa coluna que você vê aqui, é a coluna que a pessoa, quando se cadastra no nosso site, ela vem parar aqui, né? E aí a gente tem uma meta muito agressiva nela. Quando a pessoa vem para ser em contato, é porque ela quer ser atendida, porque ela, quer um orçamento. E os nossos SDRs, eles têm meta de tempo em minutos para fazer o atendimento. Se ele não atendeu em minutos, vai passar para o próximo. Não atendeu, vai para o próximo. E aí vai fazendo isso. Ou seja, você vê que ela sempre vai estar vazia. Essa coluna aqui eu bati o olho. Se tiver gente ali, tá errado, né? Porque as minhas oportunidades, elas precisam ser atendidas de forma rápida. Qualificação, meus SDRs estão conversando com essas leads para entender quem são, o momento delas, o que elas estão precisando e ver se faz sentido marcar uma reunião. Viu que faz sentido marcar uma reunião? Primeira reunião, reunião de briefing, onde eu já passo a bola já do meu SDR para o meu executivo, e aí o meu executivo faz o entendimento ali da necessidade do cliente, e se for o caso, ele leva para uma segunda reunião, que é de apresentação de proposta, quando a solução ela já é mais complexa. Normalmente a gente fala de site SEO, fala de inbound marketing, fala de tráfego pago, a gente leva aí para uma segunda reunião para fazer essa apresentação, porque os nossos serviços eles são personalizados nesse caso aqui. Depois que a gente fez isso, a gente leva para a proposta enviada, e lá em proposta enviada, o meu executivo tem a missão de levar isso para uma coluna de negociação. Foi para negociação quem eu sei que está muito afim de fechar negócio com a gente, e ali é uma grande chance de pegar pedido com esse cara. E depois eu tenho colhendo dados de contrato, é quando ele já deu o aceite verbal, meu executivo coloca lá, e aí eu sei que o pedido já está na mão, é só pegar dados e mandar contrato. Tá? Então, só dando um exemplo aí do que a gente faz no nosso comercial, né? Até para você entender como você pode fazer essa divisão. Não crie colunas à toa. Crie colunas lá dentro do seu CRM, se você usa, ou se você usa um Excel, vi muita gente usando Excel e tá beleza, não tem problema nenhum, o importante é você organizar. Crie etapas que façam sentido. Não pode criar uma etapa aí que, por exemplo, se eu criar uma coluna lá no meu CRM. Isso, normalmente as pessoas que são muito detalhistas, elas gostam de deixar o negócio complexo demais, né? Criar lá no meu CRM uma etapa de tentativa de contato sem sucesso, por exemplo. Você tem ali a sem contato, que é a segunda coluna, a terceira, que é a qualificação, criar uma entre as duas. Fala, quando a pessoa tentou fazer contato e não conseguiu, coloca lá. Não tem propósito isso, né? Quando você tentou fazer contato e não conseguiu, tá lá em sem contato, tá? Então tem essa objetividade, tem essa praticidade na hora de estruturar as tuas etapas comercial. E outra coisa que é muito importante, para cada etapa, cria um playbook. O que é um playbook? Aqui na Mestres do Site, vou dar um exemplo nosso. Deixa eu pegar aqui o nosso playbook de executivos. Aqui a gente tem, deixa eu transformar isso daqui em rascunho. Aqui a gente tem o nosso playbook, né, de executivo, e aqui a gente fala sobre tudo. O que eu recomendo que você faça é um playbook de cada etapa. Aqui na Mestres do Site, só deixa eu mudar aqui a maneira de leitura. Eu coloquei em rascunho aqui, daí ele fica ruim. Aqui a gente tem tudo organizado, então a pessoa, quando for entrar dentro do meu departamento comercial para ser um executivo, ele sabe tudo aqui que tem que fazer, tem exemplo, tem vídeo, tem reunião, tem quebra de objeção, tem o negócio todo. Então, monta esse playbook para você de forma objetiva, porque você precisa instruir quem são as pessoas que trabalham contigo de como você tem que ser. Eu vejo muita gente reclamando, a pessoa não fez isso, a pessoa não fez aquilo. Porra, mas você ensinou? Você não deu a instrução, né? O playbook ele resolve isso.
E quando eu falo playbook, é definir a mensagem. Por exemplo, ó, nessa etapa eu quero que você mande uma mensagem para a pessoa. Coloca lá a mensagem, deixa a mensagem pronta já. Por quê? Você imagina que você tem uma equipe de 5 vendedores, cada um vai fazer de um jeito diferente, né? Não vai representar a autenticidade da tua marca. Você precisa definir como eu quero que a minha equipe de vendas funcione. Isso serve, obviamente, para a empresa inteira, né? Mas dentro do departamento de vendas é importante. Pega lá as coluninhas e faz o playbook de cada coluna. Fala, nessa coluna precisa acontecer isso, isso, isso. Se for enviar mensagem, são essas mensagens. Se for ligar, é assim que você tem que ligar. Coloca a gravação de ligação que você já fez, de exemplo e tudo mais, tá? Então, avança nesse aspecto de entregar uma organização de informação para quem trabalha na tua equipe, para que essa pessoa atenda como você atende. É uma dor muito grande que todo empresário tem, eu tenho aqui, todo empresário que eu conheço tem essa dor, que é fazer com que os seus colaboradores se comportem como você gostaria, como você se comportaria em tal situação. Então, quando um cliente entra em contato contigo, como que você atenderia esse cliente, né? Com qual qualidade você atenderia esse cliente? Você precisa padronizar isso para que os teus colaboradores façam isso também, tá bom? Vejo muita gente falhando nisso. Próxima parte aqui que a gente vai falar é sobre métricas, né? Aqui eu vou trazer um exemplo bem legal do que a gente tem na Mestres do Site, sobre métricas, para você acompanhar dentro do teu departamento comercial. E, obviamente, a gente mistura marketing e vendas, coloca tudo num bolo só, analisa tudo e depois divide o que é de cada área, né? Mas, normalmente, aqui na Mestres do Site, a gente analisa as nossas métricas da seguinte maneira, tá? Obviamente que você não precisa chegar nesse grau de complexidade, nem é tão complexo, né? Para quem trabalha com BI e tudo mais, sabe que dá para fazer cohorts aí enormes e com detalhados e tudo mais. Aqui é uma análise geral, são mais dados superficiais e são números hipotéticos que eu trouxe só para mostrar para vocês que ainda não tem, se você não tem os indicadores, ou está querendo melhorar os poucos que você tem, tá? O que a gente costuma medir? Ó? Total investido em marketing, quanto que você investiu em marketing naquele mês, total de visitantes que você conseguiu lá dentro do teu site, e aqui a gente já tem um custo por ação, que seria um CPA, né, que eu coloco lá para você analisar, ó, eu coloco aqui custo por ação, você precisa medir esse custo por ação sempre. Quanto que foi cada visitante? 60 centavos. Basicamente, o que eu faço? Eu pego o total de visitantes e divido, perdão, pego o valor e divido pelo total de visitantes. Eu chego no custo por visitante. Total de leads, pessoas que se cadastraram lá no meu site, ou para pegar conteúdo gratuito, ou qualquer outra coisa. 2.035. R$ 7,30 foi o custo por lead. Total de oportunidades, ó, dessas 2.035, 487 viraram oportunidades, pelos e-mails, pelo material que eu mandei e tudo mais. R$ 30,49. Aqui a gente já tem um padrão de conversão também, ó, que é importante. Você mede sobre o anterior. Então, quantos por cento dos visitantes viraram leads? 8%. Quantos por cento das leads viraram oportunidades? 24%. Lá no fundo, eu tenho um outro lá que eu sempre comparo com leads e com oportunidades. Mais para frente vocês vão entender. Total de reuniões agendadas, né? O meu processo, na maioria das vezes, ele exige uma reunião. Então, quantas reuniões nós agendamos? 156, 32%, comparado às 487 oportunidades que nós recebemos, né? Sobre leads, quanto que deu isso aqui? Ó, deu 8%. Qual que foi o custo de cada reunião agendada, sob o ponto de vista de marketing? R$ 95. Tá? Então você vai avançando e você tem todos os indicadores, você tem receita aqui, você consegue chegar até LTV e CAC. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo o material que a gente tem falando sobre LTV e sobre CAC, que no final das contas são as métricas mais importantes que a gente precisa buscar, porque tudo que a gente quer é uma relação saudável aqui de LTV sobre CAC. O que é isso? Quantidade de receita que eu consegui gerar, já receita desconsiderando seus custos, tá? Então, pensando já em margem de contribuição mesmo, em lucro bruto, quanto que de lucro bruto eu consegui produzir com as minhas vendas, dividido pelo custo de aquisição que eu tive de cada cliente. Quanto que eu gastei para trazer aquele cliente para dentro, já considerando custos de marketing, custos de venda, tá? Lembrando, pessoal, que esses números aqui não são da Mestres do Site, são números hipotéticos que eu fui jogando aqui só para mostrar para vocês, tá bom? Depois, mais para frente, se você quiser ter acesso a essa planilha, coloca os comentários aqui no vídeo, eu quero, tá? Menciona aí que o Marcos vai
vai preparar esse material para quem responder eu quero aqui, ele vai mandar para vocês, tá bom? Entendido isso, a gente tem esses indicadores que a gente precisa analisar, você precisa estruturar, essa é a minha planilha, você precisa estruturar a tua para que você comece a medir as coisas da maneira correta. Uma das coisas que eu sempre falo para você medir é a conversão de uma etapa para outra, que é isso daqui, ó, sempre meça. Porque bater no olho aqui, você consegue ver um gargalo bem grande quando ele destoa, né, da realidade. Por exemplo, eu vejo que tem um gargalo muito grande de visitantes para leads. Meu, o que eu posso fazer para fazer com que esses visitantes se motivem mais a se cadastrar no meu site? Né? Será que eu preciso colocar essa planilha para eles baixarem? O que eu posso fazer para aumentar isso? E aqui, ó, eu vi que de reuniões agendadas para reuniões realizadas, 15% ficaram para trás. O que será que aconteceu? Vamos falar com os SDRs. Meu, qual foi os motivos de no-show? Né? Por que as pessoas não apareceram na reunião que vocês agendaram? Então, a partir desses indicadores, você começa a trazer um trabalho que a gente chama de CRO. Você vai buscando indicadores, você vai vendo aonde existem gargalos e você vai criando hipóteses para criar testes. E esses testes você vai validando para ver o que acontece, o que muda, o que não muda, tá? Às vezes você acha que o negócio vai melhorar, piora. Então, você precisa ter essa cultura de indicadores para você criar esses testes. Aqui na Mestre do Site, toda segunda-feira, eu sento com o Marcos, a gente analisa onde estão os nossos problemas, nossa estrutura toda de todas as nossas métricas, e a gente desenha ali um plano de ação que normalmente leva uma semana ou 2 semanas em algum caso, para a gente medir o impacto daquela mudança que a gente está fazendo nesses números de uma maneira geral. A ideia é sempre trazer a conversão para o maior número possível, número possível, né? Então, o ideal para mim é que se eu tive 24.589 visitas no meu site, é que eu tenha 24.589 vendas na minha empresa. Isso nunca vai acontecer, mas a ideia é sempre trazer todos os elementos de conversão, todos os fatores de conversão cada vez mais para cima, tá bom? Voltando lá para o nosso guia, isso aqui eu falei para vocês, meçam a conversão, é obrigatório você medir quanto que você está indo. Esse daqui já é um pouquinho mais complexo, né? Você medir custo por ação, requer um pouquinho mais de entendimento e tudo mais. Vou colocar os links aqui para vocês verem, mas o conversão é mais fácil, né? De uma maneira simples, por exemplo, vou pensar aqui num processo de venda simples que você possa ter aí na tua empresa. Chegou a oportunidade, você atendeu no telefone e fez a venda, né? Esse é o processo simples. Você pode medir quantos contatos você recebeu, quantas vendas você fez. Isso daí já vai te dar um indicador. Pô, eu vendi para 10% dos contatos que eu recebi. Ó, o que eu posso fazer nesses outros 90% para melhorar? Tá? Então já trouxe algum insight. No complexo fica mais fácil. Quantas pessoas foram de contato que eu recebi para reunião agendada? 30%. Tá, e esses outros 70%? O que aconteceu com eles? A partir do momento que você começa a estudar, que você começa a investigar, alguma coisa você vai descobrir, isso eu te garanto, e alguma coisa você vai melhorar, tá? Agora, um próximo passo aí são considerações que eu considero importante para você considerar no momento que você for estruturar a tua equipe comercial. Pensa no perfil ideal de vendedor que você quer ter. Do mesmo jeito que você tem o ICP, você também tem o perfil ideal de colaborador. Pensa que quanto mais complexa a tua venda, diferentes são os perfis. Um perfil de SDR, alguém que faz o atendimento ali inicial de uma oportunidade, ele é diferente de um cara que faz um fechamento. Um perfil de um hunter, uma pessoa que vai sair correndo atrás, normalmente chama BDR, né? O cara, ele que vai prospectar, vai atrás, vai montar a lista e vai fazer a qualificação ali para depois um executivo atender. Esse cara tem um perfil diferente do SDR. O executivo, ele tem um perfil diferente do BDR. Então, você precisa listar isso. E como que você faz isso? Faça um job description muito bem feito de cada uma das funções que você criou e coloque ali os requisitos que você espera de cada uma deles. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? É o nosso aqui adaptado, tá? Então você coloca o cargo, você coloca a missão, você coloca a remuneração, coloca a meta, bonificação, benefícios, plano de carreira, coloca a formação necessária, qual o background necessário que essa pessoa precisa ter, qual que é o perfil ideal, quais são as recomendações de treinamento que essa pessoa tem que ter, quais são as descrições da função, né? O que ele vai ter que executar, quem são os chefes deles, quem são os subordinados, qual que é a matriz de competência que esse cara tem que ter. Então monta isso. Aqui é um exemplo da Mestres, obviamente que é um exemplo genérico que eu peguei aqui, fiz um
Frankenstein de tudo que a gente tem para mostrar para vocês. Mas cria esse documento, ó, o cara que faz outbound é isso, o cara que faz inbound é esse, o cara que faz o closer é esse. Se você tiver um farmer lá na frente, um cara que trabalha quem já é cliente para vender mais para ele, qual que é o perfil desse cara? Ele é diferente do closer. O closer ele precisa ser um cara um pouquinho mais preciso, né? Sniper e tudo mais, e agressivo na hora de pegar pedido. O cara do farmer precisa ser um cara mais de relacionamento, de mandar conteúdo, de mandar mensagem, mandar mensagem lá do padre Fábio de Mello de bom dia, não, brincadeira. Mas você precisa relacionar, né? São perfis diferentes. Coloca isso no papel, documenta, porque é importante na hora de você selecionar quem vai trabalhar contigo. Coloque recompensas, além da remuneração fixa, pensa numa remuneração variável, e além disso, cria planos de incentivo. Aqui na Mestres a gente está usando aqui planos de incentivo, a gente está vendo que funciona demais. As pessoas elas querem a recompensa, né? Vendedor gosta disso. Tanto que se nem gostar, nem é muito vendedor, tá? Já é uma dica. Quando a pessoa fica muito mais presa ali a remuneração fixa dela do que a remuneração variável, ela não tem tanto perfil para vendas. Então, pensa nisso antes de contratar, tá? Acompanhamento, cria rotinas aí de reuniões diárias. Aqui na Mestres a gente tem o daily de vendas. Todo dia a gente faz uma reunião com a equipe de vendas. Eu participo como CEO. A gente colhe dados, colhe dificuldades, vê como é que tá os números, vai criando um acompanhamento para que você mantenha um ritmo das pessoas, né? E você possa agir sempre de forma rápida se você vê que alguma coisa saiu dos trilhos, tá? E procura o apoio de tecnologia, procura usar as ferramentas que a internet já disponibiliza para você. Por exemplo, o CRM que eu mostrei para você, o RD Station, nós somos parceiros oficiais da RD Station, e a RD Station tem um CRM, utiliza o CRM, é bom organizar isso. Se você não tem CRM, usa o Excel lá, mas usa de uma maneira profissional, usa de uma maneira organizada. Dê recursos para os seus vendedores terem, por exemplo, um telefone para ele ligar. Aqui a gente tem um sistema de ligação via IP, então é um botão que ele clica, não tem telefone fixo, nada disso. Dê recursos de WhatsApp, se for importante, né? Coloca isso, coloca lá. Hoje já tem um sistema de atendimento automatizado que o seu vendedor pode trabalhar em cima daquilo. Busque tecnologias para te ajudar, porque ela está aí. Se você não for atrás disso, você vai ficar para trás, tá? Você vai perder, porque você vai ter concorrente fazendo e muitas vezes a tecnologia ela dá uma diferença absurda de qualidade, de diferencial mesmo de atendimento, e aí você pode perder a tua venda porque você não foi atrás da tecnologia. Tenha a mente aberta, tá? Eu sei que é difícil, pessoal, e eu encerro a minha live aqui com esse recado. Eu sei que é muito difícil, se você for um empresário, de ter que se preocupar com tudo isso. Eu compartilho da tua dor, eu tenho aqui a responsabilidade de vendas também na Mestre do Site, eu que coordeno a equipe de vendas. Em breve nós teremos uma outra estrutura, em breve nós teremos um coordenador de vendas, mas leva um tempo até você montar essa estrutura. É dolorido para o empresário fazer todas as outras coisas que ele faz e ainda ter que cuidar dessa questão de vendas. Mas vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. E você que é gestor de vendas, coordenador de vendas aí, ou de marketing, está envolvido nisso, entenda o lado do empresário, que é normalmente o teu chefe, a pessoa que te contratou e tudo mais, entenda que ele tem um desejo muito grande de vender. Todo mundo tem. Toda empresa montou, ela foi fundada com o objetivo de vender. Então, ajude nessa estruturação, traga recursos, traga elementos, porque isso com certeza vai trazer mais saúde para o negócio que vocês estão gerenciando, e é um diferencial aí para a tua carreira, até de valorização de passe, quando você for negociar algo aí com seu chefe e tudo mais, tá? A estrutura comercial organizada, pessoal, costumo falar que marketing e vendas bem organizado é tranquilidade para qualquer empresário, porque ele consegue colocar o foco dele para resolver outros problemas. É dolorido no começo, mas vale muito a pena. A gente já passou por isso aqui na Mestres do Site, a gente passa recorrentemente, porque eu tenho um perfil de estressar sempre, porque eu quero estar sempre na crista da onda em relação ao que está sendo feito, ao que se existe no mercado, e muitas vezes isso exige desconstruir e reconstruir o tempo todo, mas faz parte do jogo. Mas não desanima, não desanima, é difícil, tá? Mas vale muito a pena. Você tem uma equipe comercial bem organizada, vale muito a pena. E investe nesse carinha que eu falei aqui para vocês de Playbook,
entenda que é importante você transmitir para aquela pessoa, para aquela equipe que está trabalhando contigo, como você quer que o teu cliente seja atendido. Se você não fizer isso, eu garanto você só vai ficar com raiva. Você, meu, o cara falou isso, ele falou aquilo, eu não acredito nisso. Você não acredita porque você não ensinou o cara. Mesmo você ensinando vai ter problema, imagina se você não ensinar, né? Então reduz aí a tua quantidade de problema, que daí a tua vida vai ser muito melhor, beleza? Pessoal, compromisso, próxima live, dia 14/6, como escolher o conteúdo para produzir para o seu cliente lá, falando da jornada de compra do teu cliente. Eu vou estar lá às 19 horas para te ajudar nessa tarefa, que é difícil mesmo, muitas vezes a gente se depara aí querendo resolver todos os problemas e a gente não consegue pensar em qual tipo de conteúdo produzir para aquele cliente. Eu vou ajudar vocês, é bem simples, não é difícil, é só ter método e cuca fresca, tá bom? Próxima live, dia 14/6, se inscreve no nosso canal, ativa o lembretezinho se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha aí na sua rede de contato, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço!